Como escolher uma adaptação? A que eu mais gosto em primeiro lugar, pois se há paixão pelo autor, há paixão também pelo trabalho. Edgar Allan Poe sempre foi uma paixão para mim. Eu, quando tinha 18 anos, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e lá fui apresentada a obra de Poe ainda no high school, que é o colegial, né? Corresponde ao nosso ensino médio. E depois, quando voltei ao Brasil e continuei a faculdade de letras, eu já estava no primeiro ano quando eu fui para lá, a minha professora de literatura nos apresentou novamente a Poe e dessa vez com outros contos. E eu fiquei assim encantada com a obra dele, um pouco assustada, porque são histórias de terror, mistério, bastante suspense, mas isso me encantou. Então acho que esse encantamento é muito importante quando você vai escolher um autor. Então eu tenho esse encantamento com o Poe, então essa intimidade ajuda bastante, né? Depois, um outro percurso, seria o percurso seguinte, é qual texto que eu mais gosto, o mais conhecido, o menos conhecido. Eu acho que de tudo um pouco. Eu penso que mesclar um pouco o que há de mais importante com o menos conhecido é bastante bacana, porque o leitor descobre um Poe desconhecido, né? Desconhecido até para muitos leitores. Então eu escolhi o conto mais importante de detetive, que é Os Mistérios da Rua Morgue, Os Assassinatos da Rua Morgue, e depois um bem desconhecido ainda do grande público, que é Hop Frog, que eu traduzi por Pula Sapo. Então, depois de escolhidos esses textos, eu procuro comprar uma grande quantidade de adaptações de Poe, sejam elas publicadas aqui no Brasil ou fora dele. Então faço um percurso aí pelas livrarias, as livrarias online, e compro assim uma quantidade grande. Eu tenho mania com 12, então no mínimo 12 adaptações de Edgar Allan Poe. Também o manuseio de bons dicionários em inglês, dicionários de phrasal verbs. Eu utilizo bastante esse daqui, da Chambers, né, Martins Fontes, é um dicionário muito bom. Eu acho que você fica munida de livros, né, de obras de referência para ajudar bastante aí na escolha da melhor palavra, né, o que é melhor, o que é mais moderno, o que é mais contemporâneo, né. Poe começou aí a publicar em 1830 e pouco, então é preciso deixar esse texto mais próximo ao aluno, né. Então depois que eu escolho esse texto, estou munida de todas essas adaptações e dicionários, com essa área de trabalho então recheada de adaptações, eu começo a minha própria adaptação. Para cada adaptação aí são 12, 13 meses de trabalho. No caso de Poe, o inglês do século XIX foi um fator de dificuldade, porque é preciso limpar, enxugar o texto, tirar essas palavras difíceis que não são mais utilizadas, mas sem deixar que o texto perca a sua essência, né? É muito importante ler e conhecer mais sobre o autor. Edgar Allan Poe foi o precursor de histórias de detetive, com o seu famoso Os Crimes da Rua Morgue. E ele também foi o precursor da ficção científica. Então, lendo bastante sobre a biografia, eu consigo compor aí uma biografia um pouco mais enxuta, mas também bastante interessante para que o leitor aprenda um pouco. O vocabulário é mais um trabalho bastante extenso. Eu procuro traduzir somente o que é necessário, nem mais, nem menos. Com phrasal verbs, com expressões, né? Para que o leitor aí consiga descobrir, né? Descobrir a tradução daquela dificuldade que ele tem ali durante a leitura do texto. Então, a biografia, a última parte do livro, eu faço depois de ler incansavelmente tudo que foi publicado pelos biógrafos, pensando o que é mais importante para o leitor. Depois de pronta a adaptação, a minha esperança é que o leitor fique com muita vontade de ler esse texto na íntegra, né, partindo aí para novas aventuras. E espero ardentemente, então, que ele leia toda a obra do autor
e se encante assim como eu me encantei um dia. Bem-vindo então a essa coleção Biclássicos, né, e da Editora do Brasil, e espero que você consiga ampliar o seu leque de autores, de contos, né, desde romance até o mistério e suspense.